Galera, é o seguinte, vocês já se perguntaram o que pode salvar os visuais tenebrosos de um game em consoles como o PS3 e o Xbox 360? Não é uma novidade que otimização é algo necessário nos jogos para que eles se comportem bem nas plataformas, mas otimização não é tudo. Antes da otimização, vem o polimento. Basicamente, o polimento é um dos últimos estágios do desenvolvimento de um game. Ele acontece depois de estar tudo pronto, faltando apenas o pente fino do projeto final. Por isso, quando um jogo não tem o polimento necessário, ainda que ele utilize a melhor tecnologia de visuais, ele vai se apresentar mal. E podemos encontrar diversos casos ao longo da história dos videogames que mostram isso, desde os casos mais antigos até os que são mais recentes. Mas e se eu te disser que existem títulos que, mesmo diante dessa falta de polimento visual, ainda conseguem ser salvos por um único contexto gráfico? Algo um tanto curioso, não é mesmo? Afinal de contas, que contexto gráfico seria capaz de salvar os visuais de um jogo mal polido? É isso que nós vamos ver hoje. A ideia é a gente aprender a notar o potencial por trás desse tipo de título, um potencial que é ofuscado pelos problemas e dificuldades, mas que ainda está lá. Então, antes da gente continuar, não esquece de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba, e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Tudo isso feito? Então se prepara, porque hoje a gente vai fundo. Chuvas criadas por tempestades, névoa gerada por condições climáticas ruins e luzes que incidem em ambientes claustrofóbicos. Esses podem parecer elementos comuns dentro de um jogo quando aparecem, mas e quando existe um título que tem não apenas a sua base visual, mas também a sua premissa sustentada por isso? Na oitava geração de consoles, com o PS4 e Xbox One, graças ao avanço das técnicas gráficas, nós tivemos resultados extremamente satisfatórios em jogos de mundo aberto graças a tudo isso. Como os jogos de mundo aberto geralmente tentam passar realismo, eles se sustentam por esse tipo de campo coberto por efeitos como chuva, névoa e afins. O problema acontece quando saímos dessa esfera e saímos também da geração do PS4 e Xbox One para olhar para gerações anteriores e nichos completamente diferentes. Juntando todos esses três elementos num único pacote, podemos dar origem no que chamamos de efeitos atmosféricos. Efeitos atmosféricos, como o próprio nome já sugere, são os responsáveis por conseguir ambientar o jogador na atmosfera do título que está sendo jogado. Alguns games fazem isso muito bem, outros nem tanto. O ponto interessante aparece ao olharmos para esses efeitos quando bem executados dentro de um jogo que não teve um polimento visual eficaz o suficiente. É como se eles tivessem sido construídos a parte de todo o resto do game justamente por conta da diferença de qualidade entre os dois âmbitos. O âmbito relacionado a texturas, modelos e afins e o âmbito relacionado aos efeitos atmosféricos. E como isso acontece? Para entender isso, vamos quebrar as barreiras de diversos jogos para compreender a dificuldade de um único, que é um excelente exemplo de como a atmosfera pode segurar os péssimos visuais de um jogo, mas poucas pessoas notam isso. Olhem o caso de Silent Hill Downpour. Esse foi o último Silent Hill da série, e mesmo tendo diversos problemas que são incontestáveis no que diz respeito à qualidade, ainda tem uma atmosfera eficaz o suficiente para prender o jogador até o fim da experiência e surpreende por avanços nesse sentido dentro da franquia. Infelizmente, ninguém nota isso no título porque os defeitos entraram em forte evidência, mas Silent Hill Downpour traz uma combinação de recursos boa o suficiente para que na atmosfera ele seja bem sucedido. Quando se fala da atmosfera de Silent Hill, o primeiro efeito climático responsável por isso que vem na cabeça é a névoa. Desde muito cedo, esse aspecto era responsável por oprimir o jogador ao obstruir a visão dele, e Downpour traz um salto gigantesco quando comparado a qualquer outro game da franquia nesse sentido. O santo graal do efeito da névoa que nós temos hoje em dia é a névoa volumétrica. Essa é uma técnica que usa texturas de volume no sentido literal do nome dentro de uma área de visualização para armazenar a luz recebida dentro dessa esfera. Ou seja, imagina que a câmera do jogo aponta para um local e todo esse local visualizado recebe as tais texturas armazenando a luz para poder criar essa densidade de forma rarefeita. Em outras palavras, uma névoa densa, porém fina, por conta da propagação da luz. O mais interessante dessa técnica é que ela é capaz de ter a sua densidade alterada dinamicamente de acordo com a intensidade do ponto de luz que está regendo a cena, fazendo as texturas de volume armazenarem os valores. Mas esse é o santo graal, e não necessariamente o que Silent Hill Downpour faz. Citei isso para entendermos que é o objetivo de todos os jogos ao criarem uma névoa. Eles tentam simular o recurso volumétrico de todas as formas possíveis, e digo que tentam simular porque na verdade trazer esse tipo de recurso nativamente falando custa muito para a performance de um game, em especial na época do PS3 e Xbox 360.
Downpour oprime o jogador e obstrui a sua visão amparado por uma combinação de recursos atmosféricos aqui. Mesmo não tendo a névoa usando o recurso volumétrico, nota-se claramente que esse foi o objetivo do time de desenvolvimento quando visou a atmosfera desse jogo. Nos demais games da franquia, para criar a névoa, ou se tinha uma enxurrada de efeitos de pós-processamento, como vimos em Silent Hill Homecoming, que antecede o Downpour e foi lançado para a mesma geração que ele, ou então se focava em texturas com grau de transparência para representá-la. Uma informação que vai ser importante mais à frente nesse vídeo, então mantenham-na em mente. O fato é que aqui não apenas existe uma técnica mais eficaz, como também mais pesada. Por isso, vamos voltar em 1998 para falar do Fog Volume. Nesse ano, a Unreal Engine, que é o motor gráfico que dá suporte a Silent Hill Downpour, já era capaz de trazer a técnica chamada de Fog Volume. Para gerar esse efeito, ela usa da profundidade do cenário e da perspectiva de câmera, diminuindo a sua visibilidade e fazendo a alteração no valor de cor de luz para isso, deixando a sensação de que essa luz está atravessando todo o cenário sem nenhum obstáculo e se espalhando por ele, usando parâmetros como altura para poder definir a sua posição. Em outras palavras, quanto mais longe você estiver, mais ofuscada a sua visão vai ficar, assim como o contrário também acontece. Silent Hill Downpour faz o uso da técnica, mas esse é só o princípio básico da sua utilização. Para entender as demais utilizações dela e o que ela consegue impactar na atmosfera do jogo, precisamos analisar outros efeitos. Pouco tempo depois de assumir o controle de Murphy Pendleton, protagonista do game, um dos efeitos que você vai encontrar é o God Rays. God Rays são feixes ou raios de luz que podem incidir em áreas internas ou realçar áreas externas. Dependendo do quão bem utilizado ele for, ele pode mudar a atmosfera de um ambiente, em especial hoje em dia que se tem tantas técnicas de iluminação global para poder fazer com que uma única fonte de luz como essa entre no ambiente e consiga transformar tudo. Mas se atualmente dar vida ao efeito é algo simples, antigamente isso era complicado. Nesse momento começamos a falar sobre as texturas com capacidade de transparência, porque era assim que o efeito era simulado. De Mario 64 até o primeiro Far Cry, os feixes que incidiam nos ambientes não passavam de uma simples textura colorida com capacidade de transparência. Naturalmente, com o passar do tempo entre esses dois games marcados pela diferença de uma geração, o recurso foi sendo aprimorado. Mas ainda assim estamos falando de uma técnica rústica com diversas limitações. A primeira limitação é associada a múltiplas texturas com a mesma capacidade. Se uma textura com transparência for aplicada na frente de outra, a que está na parte de trás pode se apresentar de maneira incorreta. Mas a limitação mais problemática tem a ver com o posicionamento de sombra e de luz com base nesse tipo de efeito. Na época desses dois jogos, nenhum dos dois efeitos gráficos eram dinâmicos, então a textura aplicada não apresentava problema na hora de representar o efeito. Só que, com o avanço proporcionado pelas gerações seguintes, como a sombra e a luz passaram a ser dinâmicas, naturalmente as texturas com transparência precisaram ser deixadas de lado. Afinal de contas, elas não conseguem se movimentar dinamicamente. E é aí que chegamos em um recurso chamado Raymarching Volumetric Lighting, uma espécie de técnica de iluminação volumétrica que dá luz aos God Rays. A iluminação volumétrica é interessante porque ela é um resultado proveniente de luz e sombras combinadas interagindo com partículas de coisas que ocupam um espaço. E quando me refiro a coisas, não me refiro necessariamente a objetos geométricos, mas sim a elementos pequenos o suficiente para serem representados com partículas de fato. Temos o exemplo de poeira ou fumaça. Na hora da interação, essa luz não será desviada em momento algum, ela vai literalmente atravessar essas partículas. E esse é um dos princípios do Raymarching Volumetric Lighting. Só que para ele funcionar, ele transforma o que antes foi uma limitação para a técnica de textura com transparência em uma vantagem. O valor de informação de sombra dinâmica, que agora é gerada através de um ponto de luz, serve como ponto de rota para que esse feixe seja gerado. Fear, em 2005, demonstrou isso muito bem. É usando a sombra gerada no chão que o raio de luz pode invadir o cenário dinamicamente para poder calcular a sua rota de incidência, não sendo limitado por questões como o movimento, mas isso não é tudo. Como é uma variante volumétrica, nesses feixes também é possível observar as partículas como poeira sendo atravessadas pela luz. Em Silent Hill Downpour, isso se acopla à névoa extremamente bem, porque o efeito consegue coexistir com esses raios, não sendo poeira o que aparece ali quando você para poder observar os raios de luz em si, mas sim resíduos da neblina. Só que existe um porém. Essa técnica de feixes tem sua própria resolução interna, então quanto mais resolução, mais espessa ela vai ficar, e quanto
quanto menos resolução, o contrário acontece. No entanto, desde sempre ela foi uma técnica muito pesada e isso é importante de ser pontuado aqui para a limitação que a gente vai apresentar dentro de Downpour. Metro 2033, na sua remasterização, por exemplo, mesmo em um console recente, abdicou do recurso presente da versão de PC justamente por isso, para poder economizar performance. Por outro lado, quando se controla o quão bem ela pode ser usada, graças ao fato de usar valores das sombras dinâmicas e de diversos pontos de luz, a técnica pode ser aplicada diversas vezes numa única cena em pontos distintos. É interessante pensar que Killzone Shadowfall conseguiu abusar dela apenas sabendo aplicar corretamente o controle na sua resolução. E falar da resolução é de extrema importância porque Downpour claramente executa o efeito em baixa resolução, mas ainda assim estamos falando de uma técnica pesada e que está atuando em mais de um ponto no game. Ao andar por dentro das casas, ainda que a névoa seja muito mais vista do lado de fora, quando se aproxima de um ambiente é possível visualizá-la entrando nele, já indicando a mudança de atmosfera que você vai encontrar na parte externa desse local, o que soa como se tudo fosse gradativo, e é intencional. Esses feixes de luz acompanham isso incidindo pelas janelas, destacando a névoa no lugar da poeira. O que é ainda mais interessante é a atuação da chuva do jogo e como ela valoriza e é valorizada pela névoa, dando ainda mais destaque para esse efeito gradativo. Chuva é mais um efeito que é renderizado usando transparência. O que acontece aqui é o que chamamos de Billboard Particles. Essas são partículas geradas usando sprites em 2D, e para não apresentarem sua limitação de serem em 2D, essas partículas acompanham a câmera do personagem, não deixando à mostra sua limitação. E aqui existem muitos pontos positivos para a atmosfera de Downpour. O primeiro deles é que essas partículas aumentam de acordo com a intensidade da chuva, sem deixar o efeito artificial como vimos no remaster de GTA 3. Isso tudo porque houve um trabalho fenomenal combinado em que não destaca apenas a chuva e aplica a sua intensidade de maneira gradual junto à névoa, porque acredite, a névoa fica mais intensa conforme a chuva também fica, algo parecido com o resultado volumétrico no fim das contas. Por isso, quando vemos tudo combinado e sabemos para onde reparar, entendemos que na atmosfera, tecnicamente falando, Silent Hill Downpour consegue brilhar. Becos estreitos têm uma névoa muito mais intensa que obstrui a sua visão. As ruas te deixam desnorteado pela facilidade do recurso em se dissipar. A chuva afeta o asfalto, deixando molhado, escurece o tom azulado do ambiente e cria um caos geracional ali, além de deixar a névoa muito mais densa. Do ponto de vista artístico e técnico, é incrível, mas deixa aí no campo dos comentários que jogo você acha que executa todo esse conjunto de efeitos tão bem quanto Silent Hill Downpour fez. Eu quero saber a sua opinião. E no mais, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. E de quebra você faz a voação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui. Se vocês quiserem trocar uma ideia, eu sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.